Muita gente acredita que, para viver bem depois da aposentadoria no Brasil, é preciso ter uma renda alta. Com o custo de vida subindo nas grandes cidades, parece cada vez mais difícil manter uma vida tranquila com um orçamento limitado. Mas o que quase ninguém comenta é que existem municípios pouco valorizados espalhados pelo interior do país, onde o custo de vida ainda é baixo e a rotina é muito mais tranquila. Em alguns desses lugares, aposentados conseguem viver com dignidade e conforto gastando cerca de R$ 1.500 por mês. No vídeo de hoje, você vai conhecer 7 municípios menosprezados do Brasil onde aposentados vivem surpreendentemente bem com uma renda modesta. E antes de começarmos, já se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você vai descobrir cidades baratas para morar e lugares incríveis que quase ninguém fala. Guaratinguetá. Guaratinguetá é uma daquelas cidades do interior paulista que raramente aparecem em debates sobre qualidade de vida ou aposentadoria, mas que na prática oferecem um equilíbrio financeiro que muitas capitais já perderam há muito tempo. Com cerca de 120 mil habitantes, o município mantém uma estrutura urbana funcional, com comércio ativo, serviços básicos bem distribuídos e acesso relativamente fácil a hospitais e clínicas, sem carregar o peso do custo imobiliário típico de regiões metropolitanas. Em bairros residenciais mais antigos ainda é possível encontrar casas simples ou pequenos apartamentos com aluguéis entre R$ 500 e R$ 750, valores que permitem que um aposentado vivendo com R$ 1.500 mensais consiga manter moradia sem comprometer praticamente toda a renda com aluguel, algo que hoje se tornou comum em grandes cidades. O custo cotidiano também tende a permanecer moderado porque grande parte do abastecimento da cidade vem de produtores regionais e feiras livres, o que reduz a dependência de redes de supermercados com preços mais elevados. Comprando alimentos básicos como arroz, feijão, ovos, legumes e frango diretamente em mercados populares ou feiras semanais, muitos moradores conseguem manter um gasto mensal com alimentação entre R$ 350 e R$ 450, dependendo da dieta e da frequência de compra. Contas básicas como água, energia e internet simples normalmente ficam entre R$ 180 e R$ 250, o que significa que um aposentado disciplinado pode estruturar um orçamento mensal completo, incluindo alimentação e moradia, entre R$ 1.200 e R$ 1.400, mantendo ainda uma pequena margem para medicamentos ou transporte. Outro aspecto que torna Guaratinguetá interessante para aposentados é que a cidade oferece serviços essenciais sem exigir o custo de vida associado a centros maiores. A proximidade com cidades como Aparecida e Taubaté amplia o acesso a hospitais, clínicas especializadas e centros comerciais maiores, enquanto o cotidiano dentro do próprio município continua mais barato e menos pressionado pela especulação imobiliária. Isso cria uma situação relativamente rara hoje no Brasil, uma cidade que possui estrutura suficiente para atender necessidades básicas de saúde, transporte e comércio, mas que ainda não passou por um processo acelerado de encarecimento. Anápolis. Anápolis é frequentemente lembrada como um polo industrial e logístico do Centro-Oeste, mas dificilmente é mencionada como uma cidade acessível para aposentados, o que acaba escondendo uma realidade econômica bastante interessante para quem vive com renda fixa. Com cerca de 400 mil habitantes e localizada entre Brasília e Goiânia, a cidade possui uma economia diversificada baseada em indústria, comércio e serviços, o que mantém circulação de renda sem que o mercado imobiliário tenha atingido os níveis inflacionados vistos nas capitais. Em bairros residenciais tradicionais ainda é possível encontrar aluguéis entre R$ 550 e R$ 800, especialmente em casas simples ou apartamentos menores, valores que permitem que aposentados com renda em torno de R$ 1.500 consigam manter moradia relativamente estável. A alimentação também costuma representar uma parte controlável do orçamento porque Anápolis possui forte presença de feiras livres, mercados populares e pequenos atacadistas abastecidos pela produção agrícola regional. Comprando alimentos básicos nesses espaços, muitos moradores conseguem manter despesas mensais de alimentação entre R$ 320 e R$ 420, enquanto restaurantes populares e lanchonetes locais costumam oferecer refeições completas entre R$ 14 e R$ 20, algo que ainda permite alguma flexibilidade para quem não deseja cozinhar todos os dias. Quando se adicionam despesas de energia, água e internet,
geralmente entre R$ 200 e R$ 260, o custo total de vida para um aposentado disciplinado pode ficar entre R$ 1.250 e R$ 1.400 por mês, mantendo ainda pequena margem para farmácia ou transporte urbano. Outro fator relevante é que a cidade possui uma infraestrutura médica relativamente sólida para seu porte, com hospitais regionais, clínicas populares e laboratórios acessíveis, o que reduz a necessidade de deslocamentos frequentes para outras cidades em busca de atendimento. Diferentemente de municípios turísticos ou capitais com crescimento imobiliário acelerado, Anápolis manteve uma dinâmica econômica mais ligada à produção industrial e logística, o que tende a gerar maior estabilidade de preços no longo prazo. Para aposentados que procuram um lugar funcional, com serviços essenciais disponíveis e um custo de vida que ainda não escapou completamente do controle, essa combinação pode representar uma alternativa muito mais sustentável do que cidades mais famosas, porém financeiramente mais exigentes. Miranda é um município pequeno do interior de Mato Grosso do Sul que raramente aparece em discussões sobre qualidade de vida ou aposentadoria, mas a realidade local mostra uma estrutura que pode ser bastante viável para quem vive com renda limitada. Com pouco mais de 25 mil habitantes, a cidade mantém um ritmo econômico simples baseado em pecuária, agricultura e serviços locais, o que evita a pressão imobiliária comum em centros turísticos ou cidades em rápido crescimento. Em bairros residenciais afastados do centro é possível encontrar casas simples para aluguel entre R$ 400 e R$ 650, muitas vezes com quintal e espaço maior do que pequenos apartamentos urbanos, algo que já cria uma base financeira relativamente confortável para quem depende de uma aposentadoria de R$ 1.500 por mês. A alimentação também tende a ser mais barata do que na maioria das cidades médias do Brasil, principalmente porque grande parte dos alimentos frescos vem de produção regional ou de pequenas propriedades rurais próximas. Comprando em mercados locais e feiras semanais, é possível manter um gasto mensal com alimentação entre R$ 300 e R$ 400, especialmente para quem mantém uma dieta simples baseada em arroz, feijão, ovos, frango, mandioca e legumes da estação. Contas básicas como energia, água e internet simples normalmente ficam entre R$ 150 e R$ 220, dependendo do consumo e do tipo de moradia, o que permite que o custo mensal total permaneça entre R$ 1.050 e R$ 1.250, deixando uma pequena margem para transporte, medicamentos ou outras necessidades ocasionais. Outro elemento que pesa a favor de Miranda é o estilo de vida naturalmente menos caro, já que o município não depende de consumo constante ou de infraestrutura urbana complexa para funcionar. A cidade possui hospital municipal, farmácias populares, mercados locais e transporte rodoviário que conecta a região a centros maiores como Campo Grande, permitindo acesso a serviços mais especializados quando necessário. Para aposentados que não procuram vida urbana agitada, mas sim estabilidade financeira e rotina previsível, Miranda oferece uma combinação rara de moradia acessível, alimentação barata e um cotidiano que não exige gastos constantes para manter uma qualidade de vida razoável. Barreirinhas é mais conhecida por ser a principal porta de entrada para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, mas fora das áreas diretamente voltadas para o turismo a cidade mantém um custo de vida muito mais baixo do que muitos imaginam. O município tem cerca de 60 mil habitantes e possui uma economia mista baseada em turismo, pesca, comércio local e pequenos serviços, o que cria uma dinâmica econômica relativamente simples e menos pressionada pelo mercado imobiliário do que em destinos turísticos mais consolidados do país. Em bairros residenciais fora da área central é possível encontrar aluguéis entre R$ 450 e R$ 700, especialmente em casas simples ou pequenos imóveis familiares, valores que permitem que aposentados com renda de R$ 1.500 consigam manter moradia sem comprometer completamente o orçamento. O custo de alimentação também tende a ser relativamente baixo porque muitos alimentos vêm da própria região ou de comunidades próximas, principalmente peixes, frutas tropicais, arroz, feijão e mandioca. Em mercados locais e feiras populares, um morador que vive sozinho costuma gastar entre R$ 320 e R$ 420 por mês com alimentação, dependendo do padrão de consumo e da frequência de refeições fora de casa. Restaurantes simples frequentados por moradores costumam oferecer pratos entre R$ 15 e R$ 22,
valores que permitem alguma flexibilidade para quem não deseja cozinhar diariamente. Quando somadas despesas básicas como energia, água e internet, normalmente entre R$ 170 e R$ 240, o custo mensal total pode ficar entre R$ 1.150 e R$ 1.350, o que ainda deixa pequena margem dentro de uma renda de R$ 1.500. Além do custo relativamente acessível, Barreirinhas possui uma característica que influencia diretamente no estilo de vida. O ritmo econômico da cidade não exige consumo constante para manter atividades sociais ou rotinas diárias. Grande parte da vida local acontece em mercados de bairro, pequenas praças, comércio familiar e atividades ligadas ao Rio Preguiças, o que reduz despesas comuns em cidades maiores. A cidade possui hospital municipal, clínicas simples e acesso rodoviário até São Luís, permitindo que moradores busquem serviços mais especializados quando necessário. Para aposentados que preferem viver em um ambiente mais simples, com acesso à natureza e custos cotidianos moderados, Barreirinhas acaba oferecendo uma combinação difícil de encontrar em cidades maiores do Brasil. São Miguel dos Milagres. São Miguel dos Milagres é frequentemente lembrada por suas praias preservadas e pelo turismo crescente no litoral norte de Alagoas. Mas fora das áreas diretamente voltadas para hotéis e pousadas, a cidade ainda mantém uma realidade econômica muito mais simples do que a imagem que aparece em fotos de viagem. O município tem pouco mais de 8.000 habitantes e uma economia baseada principalmente em pesca, pequenos comércios, agricultura local e serviços ligados ao turismo sazonal, o que faz com que grande parte da população viva com rendas relativamente modestas. Em bairros afastados da orla turística ainda é possível encontrar aluguéis entre R$ 500 e R$ 750, geralmente em casas simples ou pequenos imóveis familiares, valores que permitem que aposentados com uma renda mensal de R$ 1.500 consigam manter moradia estável sem que o aluguel consuma quase todo o orçamento. A alimentação na cidade também tende a permanecer relativamente acessível porque muitos produtos são obtidos diretamente da pesca local ou da produção agrícola regional, reduzindo a dependência de alimentos transportados de longas distâncias. Em mercados pequenos e feiras locais, é comum que moradores consigam manter um gasto mensal com alimentação entre R$ 330 e R$ 420, principalmente quando a dieta inclui peixes locais, arroz, feijão, frutas tropicais e mandioca. Restaurantes simples frequentados por moradores normalmente oferecem refeições entre R$ 16 e R$ 25, o que ainda permite alguma flexibilidade para quem prefere não cozinhar todos os dias. Somando alimentação, moradia e despesas básicas como água, energia e internet, geralmente entre R$ 180 e R$ 240, o custo mensal total pode ficar entre R$ 1.200 e R$ 1.400, um valor relativamente compatível com uma aposentadoria simples. Outro ponto relevante é que o estilo de vida local não exige gastos constantes com transporte, lazer caro ou consumo frequente em centros comerciais, algo comum em cidades maiores. A rotina costuma acontecer em mercados locais, pequenas praças, atividades ligadas à pesca ou caminhadas nas praias da região, o que naturalmente reduz despesas mensais. O município possui unidades básicas de saúde e acesso rodoviário para cidades maiores como Maceió, permitindo que moradores busquem serviços mais complexos quando necessário. Para aposentados que preferem uma rotina tranquila perto do litoral e que não dependem de infraestrutura urbana sofisticada, São Miguel dos Milagres pode representar uma alternativa surpreendentemente viável. Valença. Valença é uma cidade do litoral sul da Bahia que costuma ser lembrada apenas como ponto de passagem para a ilha de Boipeba ou para Morro de São Paulo, mas o próprio município possui uma dinâmica econômica que pode ser bastante favorável para aposentados com renda fixa. Com cerca de 90.000 habitantes, a cidade funciona como centro comercial e administrativo da região, reunindo hospitais, escolas, mercados atacadistas e serviços diversos, sem apresentar o mesmo nível de encarecimento visto em destinos turísticos mais famosos do litoral baiano. Em bairros residenciais mais antigos ainda é possível encontrar aluguéis entre R$ 450 e R$ 700, especialmente em casas simples ou apartamentos pequenos, o que cria uma base financeira relativamente confortável para quem vive com R$ 1.500 mensais.
O custo de alimentação também tende a ser moderado porque Valença é cercada por áreas agrícolas e comunidades pesqueiras, o que garante oferta constante de alimentos frescos a preços relativamente baixos. Em feiras locais e mercados populares, muitos moradores conseguem manter um gasto mensal com alimentação entre R$ 320 e R$ 410, dependendo do padrão de consumo e da frequência de refeições fora de casa. Restaurantes populares e pequenos estabelecimentos familiares costumam oferecer pratos entre R$ 14 e R$ 20, valores que ainda permitem alguma flexibilidade dentro de um orçamento apertado. Quando se adicionam contas básicas como água, energia e internet, normalmente entre R$ 170 e R$ 230, o custo total mensal para uma pessoa aposentada pode ficar entre R$ 1.100 e R$ 1.350, mantendo uma pequena reserva para farmácia ou transporte. Além da questão financeira, Valença possui uma vantagem estrutural importante: ela concentra serviços regionais que muitas cidades menores não possuem, o que reduz a necessidade de deslocamentos frequentes para centros maiores. A cidade possui hospital regional, clínicas, transporte fluvial e rodoviário e um comércio relativamente diversificado, permitindo que moradores resolvam grande parte das necessidades cotidianas sem custos adicionais com viagens. Para aposentados que procuram uma cidade funcional, com estrutura básica consolidada e custo de vida ainda moderado, Valença acaba oferecendo uma combinação de estabilidade econômica e acesso a serviços que raramente aparecem em municípios pequenos do litoral brasileiro. Laguna. Laguna é uma cidade histórica do litoral de Santa Catarina que, apesar de possuir belas praias e patrimônio cultural relevante, continua fora do circuito imobiliário mais caro do estado, especialmente quando comparada a destinos próximos como Florianópolis. Com cerca de 45 mil habitantes, o município mantém uma economia baseada em pesca, comércio local, serviços públicos e turismo moderado, o que faz com que o mercado imobiliário ainda ofereça opções relativamente acessíveis fora das áreas mais turísticas. Em bairros residenciais afastados da orla central ainda é possível encontrar aluguéis entre R$ 600 e R$ 850, valores que podem ser administráveis para aposentados que recebem cerca de R$ 1.500 por mês, especialmente quando combinados com um estilo de vida simples. A alimentação na cidade também tende a ser relativamente controlável porque a região possui forte atividade pesqueira e produção agrícola regional, o que garante oferta constante de alimentos básicos em mercados locais. Muitos moradores conseguem manter despesas mensais com alimentação entre R$ 350 e R$ 450, especialmente quando priorizam compras em feiras locais e cozinham em casa com frequência. Restaurantes populares e pequenos estabelecimentos familiares costumam oferecer refeições completas entre R$ 18 e R$ 25, valores que ainda permitem alguma flexibilidade para quem prefere alternar entre cozinhar e comer fora ocasionalmente. Somando despesas com água, energia e internet, geralmente entre R$ 200 e R$ 260, o custo mensal total pode ficar entre R$ 1.250 e R$ 1.450, ainda dentro do limite de uma aposentadoria modesta. Outro fator que torna Laguna interessante é que a cidade possui uma infraestrutura urbana relativamente organizada para seu tamanho, incluindo hospital, unidades de saúde, mercados grandes e acesso rodoviário fácil para cidades maiores da região sul catarinense. Ao mesmo tempo, o ritmo da cidade continua mais lento e menos orientado ao consumo constante do que em capitais ou destinos turísticos muito valorizados. Para aposentados que procuram viver perto do litoral, mas que não podem arcar com o custo de cidades mais famosas, Laguna oferece uma combinação relativamente rara de paisagem costeira, infraestrutura básica e custo de vida que ainda não ultrapassou completamente o alcance de uma renda simples. O Brasil é um país enorme e cheio de cidades que quase nunca aparecem nas listas mais populares, mas que oferecem algo cada vez mais raro hoje em dia, um custo de vida que ainda cabe no bolso de quem vive de aposentadoria. Enquanto grandes capitais ficam cada vez mais caras, muitos municípios menores continuam oferecendo moradia acessível, alimentação mais barata e um ritmo de vida muito mais tranquilo. Para quem está disposto a trocar o movimento das grandes cidades por lugares mais simples e organizados, essas cidades mostram que ainda é possível viver com dignidade e estabilidade financeira mesmo com uma renda de cerca de R$ 1.500 por mês.
Se você gostou deste tipo de conteúdo e quer descobrir mais cidades baratas para morar, lugares pouco conhecidos do Brasil e opções interessantes para aposentadoria, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.